Nascido nas gélidas montanhas da Ciméria, forjado pelo fogo e pelo aço, seu nome ecoa através das eras como um trovão distante. Antes que o mundo conhecesse suas nações, antes que os impérios erguessem suas torres de mármore e ouro, existiu uma era, a Era Iboriana. Um tempo selvagem, onde deuses caminhavam entre os homens e a magia corrompia tanto quanto o poder. E nessa era de trevas e maravilhas, um homem se ergueu acima de todos. De ladrão a mercenário, de pirata a general, de escravo a rei. Conan não nasceu destinado ao trono. Ele o conquistou. Com a força de seus braços, a astúcia de sua mente e uma espada manchada pelo sangue de 1000 inimigos. Feiticeiros tremeram diante de seu olhar. Demônios aprenderam a temer seu nome, e reis descobriram que coroas são apenas metal para aquele que tem a vontade de tomá-las. Criado pela mente visionária de Robert E. Howard em 1932, o Bárbaro Cimério transcendeu as páginas das revistas pulp para se tornar um dos maiores ícones da fantasia mundial. E nos quadrinhos, sua saga ganhou vida, sangue e glória como em nenhum outro lugar. E no vídeo de hoje, iremos falar sobre as versões desse personagem maravilhoso dos quadrinhos e falar sobre o que torna Conan um personagem tão legal. Mas antes, a gente precisa falar do começo. Em 1970, a Marvel Comics fez uma aposta ousada. Roy Thomas, um editor apaixonado pela obra de Robert E. Howard, convenceu a editora de adquirir os direitos do personagem. Foi uma decisão que mudaria para sempre o mercado dos quadrinhos. Em outubro daquele ano nascia Conan, um Bárbaro número 1, com o roteiro de Roy Thomas e arte do lendário Barry Windsor Smith, que você deve conhecer pela história Arma X do Wolverine, o que começou como uma série de risco, afinal, quadrinhos de fantasia épica não eram exatamente populares na época. Rapidamente se tornou um fenômeno. A revista trouxe um nível de violência, sensualidade e complexidade narrativa que os leitores nunca tinham visto na Marvel. A Marvel publicou Conan em 2 principais títulos e entender a diferença deles é essencial. Conan o Bárbaro, de 1970 a 1993, era a série regular, publicada no formato tradicional colorido e sujeita ao Comics Code Authority, o código de censura na época. Isso significava que, apesar de ser ousada para os padrões da Marvel, a revista ainda tinha limitações no que podia mostrar. Foram 275 edições de aventuras que acompanhavam Conan desde sua juventude até as suas conquistas como guerreiro, pirata e ladrão. A Espada Selvagem de Conan, de 1974 a 1995, era uma criatura completamente diferente, publicada no formato magazine em preto e branco e fora do Comics Code Authority. Essa revista podia explorar toda a brutalidade e o erotismo do mundo iboriano sem amarras. As histórias eram mais longas, mais densas, mais adultas. A arte em preto e branco, nas mãos dos mestres como John Buscema e Alfredo Alcala, ganhava uma atmosfera crua e visceral que definiu o tom selvagem do personagem. E, para muitos fãs, a Espada Selvagem representa o Conan definitivo nos quadrinhos, inclusive para mim. Depois de mais de 2 décadas dominando o mercado de fantasia nos quadrinhos, algo começou a mudar. No início dos anos 90, o cenário editorial americano passou por uma transformação brutal e Conan sentiu o golpe. A era dos anti-heróis violentos e das capas estilizadas tinha chegado. Personagens como Spawn, Cable e Deadpool dominavam as prateleiras. O mercado estava obcecado por mutantes, por vigilantes sombrios, por músculos impossíveis e armas gigantescas, e onde isso deixava um bárbaro da era iboriana. As vendas de Conan o Bárbaro começaram a cair. A revista, que um dia foi um dos maiores sucessos da editora, já não atraiu o mesmo público. E em 93, após 275 edições, a série regular foi cancelada. 2 anos depois, em 95, a Espada Selvagem de Conan também encerrou sua publicação na edição 235. Mas o golpe final veio por uma questão que sempre assombra o mundo dos quadrinhos: os direitos autorais. Manter a licença do personagem custava caro, e com as vendas em declínio, a equação simplesmente não se fechava mais. A Marvel decidiu não renovar o contrato com a Conan Properties, empresa que cuida dos direitos da obra do Robert E. Howard, e assim, após 25 anos, o Bárbaro Cimério deixou a Casa das Ideias. Foi um adeus silencioso para uma era gloriosa, mas como o próprio Conan, o personagem não permaneceria nas sombras por muito tempo. Por 8 longos anos, Conan vagou pelo limbo editorial, sem uma casa, sem novas histórias. O Cimério parecia destinado a viver apenas nas memórias dos fãs, mas, em 2003, a Dark Horse Comics estendeu a mão e trouxe o Bárbaro de volta à vida. A Dark Horse não queria apenas continuar de onde a Marvel parou, ela queria recontar Conan para uma nova geração. A editora apostou em uma abordagem mais fiel às histórias originais de Robert E. Howard, trazendo aquela essência crua e literária que fez o personagem se tornar imortal. A série principal, simplesmente intitulada de Conan, estreou com roteiros de
Kurt Busiek, um excelente roteirista que você deve conhecer por obras como Marvel, Superman, Crise de Identidade, Astro City, entre outras, e a arte de uma porrada de gente. Busiek trouxe uma narrativa rica e respeitosa ao material original, enquanto os desenhistas criavam um visual único, pinturas atmosféricas, cores terrosas, um mundo que parecia respirar sangue e poeira. A primeira saga, A Filha do Gigante do Gelo, adaptava diretamente um conto clássico de Howard e deixava claro o tom da nova era. Isso não era o Conan da Marvel, era algo mais sombrio, mais mitológico, mais próximo da visão do criador original. E ao longo dos anos, a Dark Horse expandiu o universo com diversos títulos. Conan o Cimério, que é a revista normal do Conan, Conan Road of Kings, Rei Conan, entre outros. E escritores como Timothy Truman e Brian Wood deixaram suas marcas, além da volta do lendário Roy Thomas nessa série Road of Kings. Durante 16 anos, a Dark Horse foi o lar do Conan. A editora publicou centenas de edições, reconquistou fãs antigos e apresentou o Bárbaro para uma nova geração de leitores. Mais do que isso, provou que Conan não era uma relíquia do passado, era um personagem atemporal, capaz de se reinventar sem perder sua essência. Mas o tempo é uma roda e ela sempre gira. Em 2018, os ventos mudaram novamente. Em 2018, a notícia que sacudiu o mundo dos quadrinhos era que Conan estava voltando para Marvel. Após 25 anos longe da Casa das Ideias e 16 anos de sucesso na Dark Horse, o Bárbaro Cimério retornava ao seu primeiro lar nos quadrinhos após a editora fechar um novo contrato com a Conan Properties, desbancando a Dark Horse. A Marvel prometia uma celebração épica. O personagem ganharia não apenas uma, mas várias séries simultâneas. Seria integrado ao universo Marvel, podendo cruzar espadas com Vingadores. E o hype era real. Em janeiro de 2019, Conan o Bárbaro 1 chegou nas bancas com o roteiro de Jason Aaron, um dos escritores mais aclamados da editora na época, e a arte de Mahmoud Asrar. Boa. Ao mesmo tempo, a Marvel lançou A Espada Selvagem de Conan e Era de Conan, trazendo de volta títulos clássicos e explorando personagens coadjuvantes do universo iboriano. No papel, era tudo que os fãs poderiam querer, mas algo não funcionou. Os leitores de longa data começaram a estranhar. A Marvel trouxe Conan de volta, sim, mas parecia mais interessada em usá-lo como peça do seu universo de super-heróis do que em contar histórias fiéis ao espírito de Robert E. Howard. O Bárbaro foi colocado nos Vingadores Selvagens, lutando ao lado de Wolverine, Justiceiro e Venom. Para muitos fãs, aquilo era simplesmente errado. Conan sempre foi um personagem à parte. Sua força vinha justamente do isolamento, de um mundo onde não existiam capas coloridas nem poderes cósmicos, apenas aço, sangue e a vontade de sobreviver. E ver ele lutando com a Elektra, por exemplo, ou enfrentando ameaças do universo Marvel, soava como uma traição à essência do personagem. As críticas também recaíram sobre a qualidade das histórias. Muitos sentiram que os roteiros eram genéricos e que faltava aquela profundidade e atmosfera que a Dark Horse havia cultivado por anos. A arte, embora competente, não tinha o peso visual que definiu as melhores fases do personagem. E, bom, as vendas começaram fortes pelo fator da novidade e foram caindo ao longo do tempo. Séries paralelas foram sendo canceladas uma a uma e o entusiasmo inicial deu lugar à indiferença. Em 2023, a Marvel mais uma vez perdeu os direitos do personagem. Conan deixou a editora pela segunda vez e desta vez poucos lamentaram. Para os fãs mais dedicados, a segunda passagem de Conan pela Marvel ficou marcada como uma oportunidade desperdiçada. A prova de que nem todo retorno é um triunfo, e que alguns personagens simplesmente não pertencem ao mundo dos super-heróis. O Bárbaro, mais uma vez, partiu em busca de novas terras. Em 2023, enquanto a Marvel encerrava sua segunda passagem com o personagem, os direitos de Conan encontraram um novo lar, a Titan Comics. A Titan é uma editora britânica conhecida por publicações de franquias como Blade Runner, Aliens, Doctor Who, e assumiu Conan com a proposta clara: voltar às raízes. Nada de super-heróis, nada de crossovers cósmicos, apenas Conan, a era iboriana, e histórias dignas do legado de Robert E. Howard. Em 2024, a Titan lançou Conan o Bárbaro, com o roteiro de Jim Zub, um escritor que já havia trabalhado com o personagem na Marvel e conhecedor profundo do universo iboriano, e a arte do talentosíssimo Roberto Della Torre. Pô, esse cara é fantástico. A proposta era ambiciosa, recontar a jornada de Conan, trazendo uma narrativa épica e respeitosa ao material original. A recepção foi positiva. Zub demonstrou um carinho genuíno pelo personagem, equilibrando ação brutal com movimentos de construção de mundo. A arte de Della Torre trouxe um visual sombrio e atmosférico, com traços que evocam o melhor da era clássica, que na realidade é um traço bem parecido com o do John Buscema, que eu tenho um carinho especial porque é meu desenhista favorito. Era Conan como deveria ser, selvagem, implacável e livre. A Titan também expandiu a linha com títulos adicionais e prometeu explorar diferentes fases da vida do Bárbaro, desde sua juventude nas montanhas da Ciméria até os seus dias como rei da Aquilônia. Ainda é cedo para dizer se a Titan Comics será o lar definitivo do Conan. O personagem já vagou por muitas editoras e a roda do tempo continua girando, mas por agora o Bárbaro parece estar em boas mãos, longe dos holofotes dos super-heróis, de volta às sombras e ao aço que sempre foram seu verdadeiro reino. E enquanto houver histórias para contar, Conan permanecerá imortal. Ok, agora que você já sabe toda a história editorial do Conan por editoras estrangeiras, vamos falar
faz as suas publicações aqui no Brasil, tá? Toda essa fase da Marvel você encontra na casa da Marvel Comics aqui no Brasil, a Panini. A Panini está publicando toda essa fase do Conan o Bárbaro em ônibus e atualmente está na sua 9ª edição. Já a revista da Espada Selvagem de Conan, você pode encontrar em uma coleção completa já publicada em 70 volumes. E essa em específico eu recomendo comprar porque cada volume é uma história independente e volta e meia eles entram em promoção, às vezes até com 60% de desconto. Eu comprei 10 volumes por R$10 cada. Já a fase do Conan da Dark Horse, você pode encontrar na Mitos, que é a casa da Dark Horse aqui no Brasil. A Mitos publicou 8 ônibus no formato de Epic Collection da fase do Conan da Dark Horse e mais 2 ônibus da fase do Rei Conan. E mais 2 ônibus da fase do Rei Conan, que, como o próprio nome diz, é a fase em que o Conan já é rei da Aquilônia. E agora em 2026 está publicando um novo ônibus compilando as histórias que não entraram nos 8 ônibus originais. A diferença dessa publicação da Dark Horse é que a editora tentou organizar as histórias do Conan de maneira cronológica, coisa que nem o próprio Robert Howard fazia. Então se você quiser ler a história do personagem de maneira cronológica, aconselho pegar a versão da Mitos, que volta e meia entre promoção na Amazon e no site da própria editora. A volta do Conan na Marvel também foi publicada pela Panini como mensais, só que como é algo muito recente e a Marvel não tem mais os direitos e bom, como eu disse, a maior parte dos fãs do Conan não gostaram tanto dessa fase, creio eu que nunca mais vamos ter uma republicação desse material por aqui. Já a ida do Conan para Titan na época, ficou um mistério para saber qual editora que publicaria a revista aqui no Brasil, mas acabou que sobrou para Panini da mesma forma, então se você quiser acompanhar o Conan atualmente, visite a banca mais próxima e adquira já o volume mais recente. Lembrando que as histórias do Conan da Titan Comics, da série Conan o Bárbaro, são compiladas em 2 volumes mensais aqui na Panini, então a 1 e 2 são história, a 3 e a 4 são outra e assim em diante. Já a revista da Espada Selvagem de Conan, temos histórias completas e não cronológicas do personagem, saindo também pela Titan Comics. A diferença aqui é que temos outros personagens criados por Robert Howard, como Solomon Kane, por exemplo, tendo suas histórias na revista. Conan também saiu em outras editoras contando as histórias originais de Robert Howard, que já caíram em domínio público, como foi o caso da editora francesa Glénat, que publica adaptações dessas histórias lá na Europa e são trazidas aqui no Brasil pela editora Pipoca e Nanquim. E galera, Conan é um personagem riquíssimo, com um mundo maravilhoso de se explorar e histórias fenomenais. Meu primeiro contato com o personagem foi no ano passado na revista A Espada Selvagem de Conan, publicada pela Panini, e desde então minha coleção do personagem só vem aumentando. É um personagem que já ganhou vários filmes e mora no coração de muitos brasileiros até no dia de hoje. E bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Os links para a compra dos quadrinhos citados estão na descrição. Considere virar membro do Entities para concorrer a quadrinhos bimestralmente por apenas R$3. Na sua tela está aparecendo o vídeo do Dr. Destino e porque eu acho que ele é o melhor vilão da Marvel, e o vídeo sobre como a Marvel Studios destruiu o personagem do Hulk nos cinemas. É isso, muito obrigado e até a próxima.